E aí, gente, vamos comentar enquanto eu puxo a nossa aula lá, o que que acharam? Nossa, achei maravilhoso. Que loucura, né? Eu Então, pensei, quer dizer, o cara faz uma grande descoberta e opta por usar, né, essa grande potência, grande descoberta para fazer o mal, né? Até ser engolido por ele mesmo, né? Nossa, bem interessante. Bem isso, né? Vocês estão me vendo? Sim, tanto tu quanto a tela, aí no teu slide. É engraçado, eu não estou me vendo, mas tudo bem. Melhor assim. Tá bonito. Se alguém puder abrir a câmera só para ver aqui como é que está aparecendo. Ah, não estou vendo ninguém. Tá me vendo? Não. Não? Estou vendo ninguém. Tá, então vamos. Jorge? Que engraçado, deixa eu ver aqui. Agora eu vejo. Vamos ver de novo, peraí. Acho que agora vai dar. Ah, agora sim. Então tá. Não, o Jorge me mandou hoje e eu achei interessante porque a gente está falando sobre isso, né? Aquilo ali é uma ilusão. É a nuvem que a gente fica acreditando, né, que é uma realidade. Então, ali ele usou o exemplo do dinheiro, mas quantas outras coisas dá para a gente aplicar, né, naquilo ali? Ele tem uma potência, e é isso que a gente tem, e ele focou totalmente na questão material, né? E acabou ficando preso, que é o que acontece com a gente fica preso, né? Ah, o Jorge tinha caído. A gente fica preso nessa roda, né? Nessa roda de fogo que gira, não como uma espiral de ascensão, mas sim como uma roda que aprisiona, que não deixa a gente sair do lugar. E é isso aí. Jorge? Presente. Meu parceiro aí Tu chegou a ver o filme ou tu caiu? Caiu? Não, para mim apareceu a tela preta só. Não apareceu É? mais nada. Mas eu já tinha assistido, né? Então, Sim, sim. A gente estava comentando, queres fazer algum comentário? não, é só sobre a ganância e a ambição de como elas acabam aprisionando a gente na nuvem, né? Sim. Um dos aspectos da nuvem é nos manter preso, né, dentro dela, sem a gente conseguir enxergar a verdade. Só isso. Sim. Acho que o filme por si só fala sozinho, né? Sim, não, eu estava comentando que essa potência que a gente tem, porque ali ele descobriu uma potência, né? Na verdade, ele tinha uma maneira, ele concentrou todas as energias e colocou naquilo ali, e é o que a gente faz, por isso que a gente fica aprisionado. E faz de uma tal maneira que depois não consegue mais ver a saída, né? Que é o que aconteceu com ele também. Muito, muito bom esse filminho. Eles conseguiram em pouco tempo, assim, realmente trazer uma percepção muito, muito bacana. Então, vamos lá. Então, hoje a aula é minha do Jorge, né, Jorge? Jorge, abre a câmera, né? Eu vou ficar sozinha aqui. Vamos lá. E para quem não estava na aula passada, na outra, né? A gente está falando do mito de Ickson, que é essa prisão que a gente vive do dinheiro, do sexo, dos desejos que a gente tem e de tantas outras coisas, né? Vivendo numa grande ilusão, preso numa nuvem, e aí a gente segue adiante aqui. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A gente já falou sobre isso em várias aulas, e essa questão de não dá para servir a Deus e a Mamon, né? É a mesma coisa que ele quer dizer aqui, porque esse senhor
se eu escolho esse outro lado, eu também estou servindo a uma ilusão. Então, não existe essa possibilidade, né? De servir aos dois lados. Por mais que a minha mente astuta queira me convencer, eu só consigo servir a Deus verdadeiramente se eu abandono toda a parte material. Então, eu me desfaço de toda a vontade, ou seja, o desejo, vamos usar a palavra desejo, que ela é mais adequada. E aí a gente precisa refletir quais são os nossos desejos, porque é impossível eu querer trilhar um caminho para Deus, um caminho de volta a esse sistema, a essa perfeição, a esse amor, que é o que vai tirar a gente do sofrimento e da dor, e mesmo assim me dedicar da maneira como todos nós fazemos, né? A parte material. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria, Cris. Vamos lá, Helena. Então, assim, enquanto estavas falando, né, me veio à mente duas coisas. Primeiro, aquela novela Gênesis, que eu já citei muitas vezes, né, lá a parte inicial, que todo o povo de Israel, quer dizer, o povo que era temente a Deus, o povo que tinha Deus como guia, e eram, assim, povos povos ricos. Assim, tudo que plantava dava, sabe? Em tudo que eles investiam, eles tinham sucesso. Sim. A terra, pior terra que era dada para eles, eles faziam produzir mais do que em terras boas, entende? Então, eles eram muito beneficiados, assim, né? Por ter Deus como Deus, né? Como é que eu vou dizer? Como rei, né? Era o protetor deles, eles seguiam, né, a Deus, né? E depois, me lembrei de ter uma música que diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não sei se vocês lembram dessa música. E aí eu fico pensando assim, porque eles eram ricos, serviam a Deus e eram ricos. Entende? Aí às vezes me bate uma certa... até quando eu vi na época essa novela, porque eu acho que até foi contigo que eu já conversei uma vez a respeito, porque também lá no Evangelho diz, né, mas vale um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Mas o povo de Israel, como diz a Bíblia, que seguiam a Deus, eram povos ricos, tinham muitas fortunas. Como que dá para ter esse entendimento? Eu às vezes fico confusa em relação a isso, sabe? Não sei se cabe na aula, me desculpe se fazer fugir do tema, mas me bateu essa dúvida e achei oportuno agora. Então, eu vou falar, na verdade, eu não conheço em profundidade, né, os povos antigos, as histórias bíblicas, então eu não teria como falar exatamente sobre isso. Mas os exemplos que a gente tem, mais próximos assim, Jesus, né, com toda a sua humildade e completamente desprovido de tudo que era material. São Francisco de Assis, que era rico, de família abastada, e largou tudo para seguir a Jesus em humildade e pobreza. O próprio Pietro Baldi, que era dono de 12 chácaras, ou uma fortuna de família nobre, largou tudo para servir, né, a esse caminho que é o encontro com o vivo, que diz no Evangelho de Tomé. E eu tenho um exemplo muito próximo, que é um Dr. Salvador, que era um médico que cuidou da gente a vida toda, homeopata, e ele morava num quartinho, sabe, com os livros, e só queria trabalhar para ajudar as pessoas. Então, isso é o que eu penso, né? Então, eu acho que Deus dá para a gente o necessário, e tudo que passa desse necessário, ele é desnecessário para todo o resto, né? É isso que eu tenho a dizer, assim, é o que o meu coração sente, né? Não sei se o Jorge... A questão é do tamanho do apego, se você vira prisioneira daquilo. Né? Qualquer coisa, mesmo o sexo, os carros, as casas, a beleza, as roupas, elas por si só não fazem mal para ninguém. Quem faz mal é aquilo que nós fazemos com ela. Sim. Se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lá, Deus Mamon, ele dá 3 exemplos. Ele dá o exemplo do jovem rico,
que Jesus, ele queria seguir Jesus, mas vai, vende o que você tem e vem. Ele falou, não, isso eu não quero fazer. Então ele preferiu a riqueza. Tem outro exemplo que é do homem que era muito rico e construiu novos galpões para colocar mais coisas. Esse Jesus, o Deus chamou de Nécio e diz, hoje mesmo vou buscar a tua alma. E tem o do Zaqueu, que era rico, era publicano, mas que não era pegado, tanto que Jesus se hospedou na casa dele, e ele disse para Jesus, olha, tudo que eu tenho, eu divido, né? Se alguém falar que eu devo alguma coisa, eu pago em dobro. Todos os meus servos, eles ganham dobrado. E o Zaqueu, por incrível que pareça, reencarnou como o Dr. Bezerra de Menezes, né? E o Zaqueu, no final da vida, já nos livros da Amélia Rodrigues, ela conta que assim que os filhos ganharam uma idade que podiam viver por si só, ele deixou toda a fortuna e foi ser missionário de Jesus. Tanto que tem muitos autores que colocam ele como o 13º discípulo de Jesus, né? Que é o nosso Bezerra de Menezes. Mas a questão, a Cris levantou um ponto aí que está relacionado com a pergunta da Helena, que é a questão do desejo. Vocês conseguem ver o desejo em vocês? Acho que esse é um ponto bom da gente falar. Por exemplo, a questão do dinheiro que a Helena falou. Você consegue ver em você o desejo de ter mais dinheiro? O desejo de ser mais bela, o desejo... Seja lá o desejo que você quiser. Vocês conseguem enxergar isso? Acima de tudo, conseguem enxergar que é escrava desse desejo e que todas as coisas que vocês fazem é para que esse desejo seja atendido? Que todos os nossos pensamentos giram em torno desses desejos? A pergunta é, vocês conseguem ver isso em vocês? E aí eu gostaria que todo mundo participasse. Ô, Jorge, ainda vou acrescentar mais uma fala. Eu quero sempre ter o que eu não tenho, e eu aceito a minha realidade ou eu não aceito a minha realidade? Isso, e quando você quer ter aquilo que você não tem, qual o desejo que está por trás disso? Essa é a questão. A questão, Cris, e todo mundo que está escutando, é enxergar a ilusão, que é o que a gente faz menos. Então vamos lá, gente, vamos participar. Vocês conseguem ver o desejo em vocês? Então, Jorge, eu vou começar até dizendo porque eu já passei, não que hoje eu não deseje, né? Eu não estou isenta disso ainda, mas já fui muito mais ambiciosa. Já desejei assim poder, já desejei estar no ápice, né? E enquanto eu galgava, enquanto eu buscava isso, acho que posso hoje dizer, analisando hoje, né, de uma forma mais distante, porém um pouco mais consciente, que esse era o motivo da minha infelicidade, assim, né? De largar minha família de lado em busca de dinheiro, e eu acho que até já compartilhei algumas situações com vocês. Então, essas foram os piores não, mas eu digo assim, os momentos mais infelizes, talvez, né? As piores recordações que eu tenho da minha vida é ter feito isso, assim. E hoje eu ouvi dos meus filhos, que muitos dizem, né? Uma fala que eu ouvi deles, e ainda ouço de vez em quando, já me doeu mais, hoje eu já consigo lidar melhor, meus filhos dizer que adoravam ficar doentes, porque só quando eles estavam doentes eu deixava de trabalhar para ficar com eles, ou eu deitava na cama com eles à noite, eu dava atenção e o carinho que normalmente eu não dava. Por que eu não dava? Porque eu vivia em busca de bens materiais, né? Eu trabalhava 60 horas para ter bom carro, para ter boa casa, né? Então, realmente eu passei por isso. Hoje, sinceramente falando, se eu pudesse voltar no tempo, eu agiria diferente, né? Porque é uma coisa que não me... Muito pelo contrário, hoje eu estou com vontade de me desfazer por parte dos bens que eu tenho, porque parece assim que perderam um pouco a função, né? Mas sim, não vou dizer que eu estou isenta dessa... Mas qual é o desejo que tem por trás de tudo isso que você falou? Lá atrás ou agora? A questão lá atrás e agora. O desejo está aí ainda. Talvez você mudou de foco.
O meu desejo hoje é Não é? outro. É? Meu desejo hoje é outro. Sim, mas o desejo é o mesmo. Tenho certeza que é o mesmo. E Será? você não consegue enxergar a ilusão, Sim. ok? Você não consegue enxergar a ilusão. Mas então, qual o desejo que você tinha antigamente, então? Poder? Por que você gosta de poder, de aptidões, de bens materiais, de ser mais bonita, de ser mais inteligente? Qual o desejo que tem por trás disso aí? Eu vejo a O questão que do que poder. esconde isso? Tá vendo como é difícil? É. A questão do poder, ela está relacionada. Porque tudo também é interconectado. Se você colocar isso, você vai colocar um monte de coisa, né? Poder, revolta e uma sequência de outras coisas. Mas qual é o desejo? Será que o desejo não era de você ser amada, ser aceita, de ser reconhecida e admirada por ser inteligente, bonita? E os carros e as casas, elas servem para essa admiração? O real desejo por trás não seria isso? As outras coisas são formas de você conseguir esse reconhecimento, essa aceitação de que você é mais bela, mais bonita, mais rica, mais inteligente. Entende como é difícil ver a nuvem? Sim. E Porque a a gente, carência. a gente tem uma... Não, então, por trás disso tem a carência, né? E tem o medo de rejeição, não é? Que faz Verdade. você se movimentar para essa nuvem aí, de obter Que na... coisas para que você seja aceita, para que você seja admirada, para que você seja recompensada com elogios e aplausos. Esse é o real desejo por trás de tudo isso. Agora, hoje você precisa analisar se você não mudou o foco, né? Talvez hoje você não Entendi. queira carro, mas talvez hoje você queira ter uma excelente mediunidade, porque você vai ser reconhecida, ou, né, fazer uma palestra maravilhosa, ou, sei lá, construir outro tipo de situação lá com a tua família. Mas o que Entendi. você precisa tomar cuidado é se esse desejo não está aí também. Porque se você nem enxergava a nuvem, se você nem enxergava o desejo, como é que ele foi embora? Entende? Como tu disse, mudou o foco apenas, né? Concordo contigo. Mas essa é uma luta diária minha também, tá? Essa é uma luta minha diária, porque eu percebo que, às vezes, quando estou, né, desperta, porque nem sempre eu consigo, mas ainda vem sim, nossa, sabe, olha o que eu estou conseguindo, veja que absurdo, né? Mas com certeza, concordo contigo plenamente. Oh, que triste, mas que Ok, verdade. ok, alguém mais? Vamos, gente, vamos falar. Cadê a Tati Rocha, Ju, Carlinhos? Todo mundo é Cláudia, a Cris. Vocês conseguem ver o desejo por trás? Conseguem ver a ilusão? Se vocês pararem no primeiro pensamento, na primeira ideia que vem na mente, não vão ver. Se tiver dentro da mente mecânica, atrás das coisas que vão te fazer o reconhecimento, dos carros, dos empregos, e disso e daquilo, sua mente está absorvida e está distraída com isso, você também não vai ver. Vocês conseguem ver? Vai, gente, fala. Fala que eu te escuto. Ninguém quer falar, Cris, então vamos em frente. Então, eu quero falar, porque assim, ó, são distrações, né, Jorge? Porque a gente vive em fuga o tempo inteiro, porque a gente precisa tomar um caminho, que é o caminho interior, mas a gente resiste por N motivos, que a gente já falou tantas vezes, né? E a gente vai para as distrações. Quantas vezes a gente se pega, vou comprar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou planejar uma viagem, vou... E isso é todo mundo, né? Então, a gente não tem o foco direcionado para o lugar certo. E ele fala, né, que é a coragem absoluta, a fé inabalável e a busca do conhecimento, porque sem esse conhecimento e sem compreender que esse conhecimento ele é necessário e não é só alguma coisa que eu estou ouvindo a mais, ou mais uma palestra que eu estou ouvindo, não é assim, né? Eu preciso compreender para que isso realmente faça sentido para mim, para que essa consciência consiga se expandir, né? Para que eu consiga realmente ver esse todo que ele fala tanto. E isso é muito sério, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. E precisa começar a abrir mão de algumas coisas, sim.
Porque, do contrário, a gente vai estar trabalhando sempre nesse polo negativo, né? Ô, Cris, me Oi? permita falar outra coisa, eu vou fazer outra pergunta, já que nem só a Helena que respondeu aquela. Vocês conseguem mensurar que 90% das coisas que a gente compra, olha, eu estou dizendo um número aí ainda otimista, hein? A gente não precisa? Sim. Vocês conseguem mensurar isso? Já observaram quantas coisas na sua mente vêm por condicionamento para comprar isso, aquilo outro, ou seja comida, ou seja aparelhos, ou seja roupa, ou seja qualquer coisa, está sempre pedindo para você comprar. Livros ou, sei lá, tem na cabeça de cada um. Vocês conseguem mensurar isso também ou não? Ninguém vai falar de novo. Poxa Ô, vida. Jorge, eu gostaria de fazer uma Oi. observação, não sei se cabe, né? Mas, na verdade, esse comportamento de querer ter sempre mais, na verdade, é quase que uma sombra coletiva, né? Porque a sociedade prega muito isso para a gente também, né? Não que estou justificando o meu Claro. comportamento, mas é uma realidade, assim, porque as pessoas cobram que a gente tenha, né? Que tenha bens materiais, que tenha filhos bonitos, filhos estudiosos, que tenha que a gente seja bela, principalmente a mulher, é muito cobrado isso. Então, a gente está nesse emaranhado, nessa sombra coletiva aí que fica instigando a gente também. E a gente se deixa levar, né? Obviamente. Mas isso acho que também é uma verdade. Concorda? Mas a sociedade, a mídia, os estudiosos de marketing, eles criam alienação, né? Eles querem você alienado, como a política também, como a televisão também. A televisão passa um programa atrás do outro para você não sair do sofá, não é? Mas a questão é você, no começo da aula lá, ele falou, né? Como se inicia o processo de individuação. É você se individualizar dessa consciência coletiva que é da nuvem, não é? Se você prestar atenção em todas as propagandas, existe um processo de alienação. Tanto que o princípio dela é a repetição. Né? Eles repetem, 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 até que você faz. Hoje, se você pegar o celular, quantas situações você recebe o convite, sugestões de compra? Não é? Se você entrar em qualquer firma dessa aí, ela vai te mandar 10, 20 todo dia. Que é um processo de alienação, é pegar você alienado para que você, por condicionamento, compre sem precisar. Por isso que eu falei, eu acho que até um número otimista, 90% das coisas que a gente não precisa, compra porque é alienado. Compra porque é alienado. Preste atenção. E essa alienação está dentro da própria nuvem, né? Que ou você está no ego inflado, que vem do ego inflado, né? Você tem o ego inflado, está em busca de reconhecimento, de admiração, de fazer parte do rebanho, porque se você está fora do rebanho, você não se sente aceita. Aí entra o aceita. Aí você não vai ser admirada, você não vai ser, não é, aplaudida, você não vai ter como uma pessoa inteligente, porque você saiu do rebanho. E o próprio rebanho não vai aceitar você. Mas aí você não faz o processo de individuação, você não cria a sua individualidade, você e Deus, outra vez. Você fica prisioneira na nuvem, que é a questão aqui. É como sair da nuvem, como sair do processo ilusório, como sair das alienações, como sair do ego inflado e viver uma vida simples e humilde como pediu Jesus, não é? Não que você vai deixar de comprar as coisas, mas você vai comprar o necessário, não é? Por isso que a gente não faz caridade, porque a caridade tem duas coisas que a caridade precisa, gente. É você dar do necessário e você não tem interesse. Aí eu pergunto agora, alguém faz caridade? E o necessário aí, entendo os aspectos morais, paciência, perdão, indulgência, bondade, benevolência, que a gente mais precisa. Por isso que é necessário, a gente precisaria dar, né? Porque a gente está precisando muito, e aquilo que a gente dá, a gente recebe. Mas é isso, gente. Respondi a sua pergunta, Helena? Helena, Sim, diga. sim. Você viu, Helena?
Não, pelo que eu entendi, assim, é o que se faz com aquilo que se tem, na verdade, né? Que a gente não pode viver em função, né? Mas ficou claro isso para mim, sim, Jorge. Você não pode viver em função do que os outros acham que você deve viver, não é? Então, não é você que está vivendo. Aí é o processo de alienação, né? Alienação é a ausência de você no seu próprio mundo, tomando as suas próprias decisões, a partir do uso das suas potências, né? Inclusive o discernimento. Se você não está discernindo, você está no automatismo, você está alienada, né? Para agradar os outros, para ser aceita. O ego, ele precisa de aceitação, vocês precisam entender isso. O self não precisa de aceitação, o ego precisa de reconhecimento, de aplauso, de aceitação. Vai, Cris, você está quietinha por quê? Não, estás falando, eu estou esperando tu acabar. Calei. Não, mas fala, Um pouquinho, Cris. Não tem noção, né, Cris, do que ele está falando, né? A fala dele faz a gente, nossa senhora, faz a gente pensar sobre tantas coisas, né? Muito profunda essa tua fala, Jorge. Muito intensa, não sabes o quanto. Pelo menos a mim, não sabes o quanto me tocou. Né? Isso é para refletir por longos tempos, longos dias. A questão que ainda o Jorge estava falando das propagandas, né, de que chegam para a gente e a gente é induzido como rebanho. Eu estava vendo ainda há pouco um videozinho que não é nem do comprar ou tal, era uma experiência que as pessoas entravam no elevador e tinha 3 atores. Então a pessoa entrava primeiro, depois essas 3 pessoas entravam e ficavam numa posição. Ou de lado ou de costa, aquela quarta pessoa que não estava sabendo do esquema, chegava a um determinado ponto, ela se posicionava da mesma maneira que as outras 3. Né? Então foram feitas várias experiências e sempre a pessoa se posicionava da mesma maneira que o outro grupo estava posicionado, para a gente ver como a gente é manipulado, né? O tempo todo, porque a gente não está consciente. Então a minha vontade não é atendida. Eu preciso me conduzir da maneira como o rebanho se conduz para que então eu seja aceita, que é o que o Jorge está falando, né? E isso está muito implícito no nosso coletivo. Então, como a gente está adormecido, e esse adormecido me chamou muita atenção essa semana, além do adormecido por falta do uso da inteligência e da percepção, ou seja, do discernimento, existe um adormecimento por medicamento. Então, o que está acontecendo? As pessoas, elas vêm com um problema se apresenta, né? A dor se apresenta e ela é benéfica. Aí, o que acontece? Qual é o caminho mais fácil para resolver isso? É entrar com medicamento, né? E aí a pessoa, isso falando a nível de psiquismo, assim, né? Esses medicamentos, e que nada contra os medicamentos. Mas, assim, é sempre a busca do caminho mais rápido, né? Sem esforço. Então, aí adormece, né? É o que está acontecendo com meu pai, por isso que eu tô... Só que ele já está com 90 anos, né? Por isso que eu estou colocando aqui, que é uma experiência que eu não tinha na minha família, e que eu acho bem importante, e volto a dizer, nada contra o medicamento, porque chega um momento que ele é necessário. Mas isso faz a gente refletir o quanto essa sociedade, o quanto esse rebanho está adoecido, né? Como um todo. E os medicamentos vão chegando e vão adormecendo, né? Aí eu fico pensando, a hora que desencarna, como fica? Que nós temos também essa experiência na mesa mediúnica com os desencarnados, o sofrimento é gigantesco, né? A dor, o desespero. Então, isso me faz refletir muito, né? Sobre tudo isso, o tempo que a gente perde, na verdade. Mas vamos em frente. Esse slide, a gente já falou, né, que essa é a vida divina lá do Ibis, é a aula 3, e ele representa essa chuva ali que cai por trás, né, essa chuva de bênçãos que a gente recebe o tempo inteiro. E diariamente é nos dado oportunidades.
só que a gente desperdiça, né? E muitos arquétipos estão ali disponíveis para ser abertos e a gente simplesmente não consegue assimilar. E ele fala também das energias sexuais, né? Acho que o Jorge está mais apto a falar disso que eu, porque para mim ainda é um pouco confuso, mas a energia sexual, a gente tem também o conhecimento disso de forma equivocada, né? Porque nós vemos o sexo da maneira egóica, ou seja, com o ego, né? E não com o self, porque nós somos separados. Então, essa energia, que é força atuante da vida, criação, vida e sexo é a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Porque é uma força atuante que vem de Deus. Nós é que pegamos essa força e transformamos no que não é benéfico. E ele diz, o ego utiliza toda a energia transcendente apenas para a satisfação, para a própria satisfação. Ou seja, é uma energia que vem para que a gente utilize de maneira adequada, né, de crescimento e, vamos dizer assim, de união, né, com esse si mesmo, para que a gente se descubra, para que a gente caia em si e a gente vai e pega toda essa energia para satisfação pessoal e entra no sexo, nas drogas, nas fugas, né, como um todo, nas distrações. Sempre querendo mais, sempre querendo além do que nós temos e sempre de maneira egóica, né? Então, um ato sexual que deveria ser uma coisa complementar, vamos dizer assim, ver o outro com amor verdadeiro, na maioria das vezes é visto como o prazer individual e por isso que fica tão complicado, né? Acho que o Jorge tem muito mais a falar do que eu. Não, você falou bem, não tem muita coisa para falar. E é bem isso que você falou, né? A energia que vem de Deus, que é uma energia divina, que é o próprio amor, não é? A essência, nós utilizamos por prazer, não é? É para satisfação do ego, porque o ego ele imprime esse conteúdo na gente e usa as nossas sombras, né? Para que a gente fique aprisionado nesse contexto. Essa mesma energia, no futuro, ela vai ser o amor, que já está dentro de nós, que nós estamos utilizando para o prazer. Se você se relaciona com a pessoa e você quer saber se você ama muito aquela pessoa, é só você esquecer um pouco a parte sexual, porque não se pode ter Deus em mamão. Se você está prisioneira do sexo com aquela pessoa e você pensa para ela a nível sexual, essa energia ela não pode se transformar em amor e bondade para aquela pessoa, não é? Mas se você tirar o elemento sexo, aí o amor flui. Você vai começar a ver aquela pessoa de forma diferente. Não mais como um objeto de prazer, ou que te dá satisfação, ou que faz você ficar vaidosa, feliz, não é? Mas porque realmente você ama aquela pessoa. Porque isso vai exigir muita renúncia, muita bondade da sua parte, de conviver com aquela pessoa pelo que ela é, e não pelo prazer que ela pode te dar. Então, a gente utiliza essa energia que lá para frente, para nós, ela vai se transformar em amor para ficar escravo do sexo, em busca desse prazer que a gente confunde com o amor. Não é? A gente está sedento de alegria e felicidade. Então, a gente utiliza do conteúdo mental que a gente tem para satisfazer essa vontade de saciabilidade da felicidade. E acontece que a gente acaba ficando frustrado e decepcionado. É só cada um olhar para a sua vida aí e ver como no futuro todo essa busca de prazer se torna em frustração, em decepção, criando novos conflitos e conflitos pesados que vão ficando para as outras vidas, né? Mas a ideia não é essa, né? A ideia
é que o sexo ele tem a sua importância, mas não a importância que esse mundo inferior dá para ele. Era isso, Cris. A gente tem esse hábito, ou seja, esse poder, né? Porque a gente quer ter o poder sobre tudo, de transformar tudo que vem de Deus, que é divino, para satisfação própria, né? Ou seja, para satisfazer esse ego desorientado. Então, por isso que a gente vive emborcado, por isso que a gente vive nessa nuvem, nesse aprisionamento, porque a gente simplesmente pega todas as possibilidades que chegam para a gente, e chegam o tempo inteiro, porque Deus é amor e tem essa mão estendida o tempo todo, né? Só que a gente coloca tudo de cabeça para baixo. E aí vai acumulando esses sofrimentos, né? Porque a gente é desregrado em tudo que faz, em toda a conduta que tem. E com isso vai agravando essas mazelas, porque, como ele vai falar ali para frente, a questão sexual, o desejo, ele não é do corpo, ele já vem da mente, né? Já vem da criatura desregrada. Então, independente de estar encarnado ou não, esse desejo continua. E como todas as outras coisas. Então, no desencarne, complica e vai acrescentando, vamos dizer assim, vai aumentando essa parte da balança negativa para as próximas encarnações, né? Ele vai falar um pouco mais sobre isso ali para frente. A cena primária, como símbolo e função estruturante do casal parental, quando percebida em toda a sua amplitude simbólica, não é somente a relação sexual, mas um modelo de interação existencial de todas as polaridades, né? Ou seja, essa cena primária que a nossa mente aturdida vê talvez só como prazer, como esse prazer egóico, ele é muito mais significativo, porque ele traz a simbologia da união, do amor, né? E dessa união e desse amor se formam as famílias. Então, uma criança que chega através de um ato de amor e sente esse amor na família que ela veio, porque a família, ela é o primeiro contato, né? Então, é como se fosse não, né? É uma responsabilidade que é dada para a gente, porque é um filho de Deus que a gente está recebendo ali, naquele momento como filho daquelas duas criaturas, né? Então, imagina a responsabilidade que se tem nessa criação, nos hábitos que se coloca, a maneira como se vê tudo isso, e se coloca para essa criatura que chega ali para evoluir. Então, de que maneira que nós vivenciamos isso tudo, né? De maneira irresponsável ou de maneira responsável como deveria ser? E o sexo é muito forte nessa relação familiar, porque é dali que essa vida nova, ou seja, que esse espírito encarnado vai conseguir, através dos exemplos e do que ele ouve e do que essa criança experiencia, né, dentro dessa família, vai ser relevante e marcante para o resto da existência, né? Jorge? Oi, presente. Quer falar? Não, tá maravilhoso, era isso aí. Ele ainda diz, né, que o fato, aqui é o Baldi, né, no livro Sistema, o fato de um homem procurar a vitória por meio da violência, na desordem, demonstra que ele ainda está imerso no antissistema. A cada desejo, aí vem a fala do desejo novamente, né? A cada desejo se repete o motivo da revolta, de expansão ilimitada, sem freio nem disciplina. Qualidade apenas do antissistema, como na primeira revolta. Então, ele quer dizer o quê? Que a gente está em queda o tempo inteiro. Houve uma queda, mas a gente continua perpetuando esse movimento de queda, porque, na verdade, aquele movimento inicial que fez com que houvesse a queda, continua se repetindo, através dos nossos sentimentos, pensamentos e ações, né? Então, é como se nós tivéssemos quedas diárias.
dentro de um antissistema, que a gente já falou tanto, né? Envolto por um sistema perfeito, mas que a gente, por opção, ou seja, por afastamento dessa centelha, desse self, a gente permanece aprisionado aqui, através de tudo isso que a gente falou, né? Dessas ilusões, ou seja, desse aprisionamento nessa roda de fogo, ou nessa nuvem, que faz com que a gente viva iludido, achando que está vivendo a realidade, né? Então, é uma pseudo-alegria, vamos dizer assim. E é tão forte, é tão íntimo, é tão além da superfície, que como no início da aula, usando o exemplo da Helena, que foi maravilhoso, a gente não percebe, né? Então, nós vivemos realmente iludidos num mundo completamente emborcado, fazendo as mesmas coisas, né, há milênios. Quer falar, Jorge? Eu só vou frisar aí a questão do excesso e do abuso que a gente continua fazendo, inclusive na área do sexo, né? Que vem dessa tendência do primeiro impulso, que foi a revolta. E o interessante é que ele coloca ali bem no final, o ser além dos limites a ele assinalado pela lei. Até hoje nós temos um limite, né, estabelecido pela lei, que a gente ainda não cumpre, não é? A gente ainda continua realmente no excesso, no abuso, no sentido de descida, de revolta ainda. Porque se você for estudar o Evangelho e se perguntar o quanto dali a gente faz, é quase nada, né? Verdadeiramente faz, é quase nada. Então, nós continuamos ainda abusando e saindo fora dos limites estabelecidos pela lei. Não só na questão sexual, mas muito também na questão sexual. E é isso, nós precisamos realmente parar e pensar e priorizar esses aspectos, os quais a gente não prioriza, mas que têm consequências enormes na nossa vida no mundo espiritual e depois na próxima reencarnação. Seria muito importante se todo mundo se atentasse para isso. Tem consequências, mas tem oportunidades que nós estamos tendo agora. Esse é o período da oportunidade. E que a gente não pode deixar passar. Nós estamos na porta aí do terceiro milênio, né? Nós temos aí um período de mais de 900 anos aí dessa passagem e está havendo já a imigração planetária. Então a gente precisa pensar com muito carinho nessas coisas, né? E os espíritos vêm nos falando isso desde 1950, desde 1940. Aliás, desde 1800, quando lançou lá o Livro dos Espíritos e veio aquela série de espíritos maravilhosos, como Camille Flammarion e outros, estão nos avisando, e a gente não consegue levar essas coisas muito a sério. É importante trabalhar durante o dia buscando o equilíbrio de todas as forças. É necessário você ver no que você está desequilibrando. Pode ser uma simples irritação, mas toda vez que acontece isso eu me irrito. E equilibrar isso com um pouco de paciência e calma, não é difícil, gente. Pelo amor de Deus, não é difícil. É só questão de ter um estado de atenção e querer fazer. Qual outra coisa que eu abuso? É ali, busco o equilíbrio. Começa a olhar para aquilo com atenção, a ter um objetivo realmente definido e ficar nele sem o loop, né? Obrigado, Cris. Você está muito séria aí com essa mão no queixo aí, pensativa, viu? Estou pensando mesmo me veio uma ideia que, como movimento do mal, porque nós vivemos num mundo de muito baixa energia, né? Então, não adianta a gente fazer de conta que não, que está tudo bem. Está tudo bem, porque é importante que a gente tenha a compreensão de que não é para lamentar-se, nem para ficar naquela prostração ou pensando nessas coisas. A positividade ela é necessária, a oração, né?
pensamento elevado, mas tendo consciência para que então haja o discernimento de ver a verdade, né? Esse é o mundo no qual eu me encontro. Então, qual é a maneira de eu me evadir? Qual é a maneira de eu sair daqui? Lamúrias não é o caminho, né? Nem sentimento de culpa, nem de se achar que coitado e nada disso, e isso nós já falamos tantas vezes. Mas olhar para esse mundo e ver como ele é feito é o nosso objetivo, né? Então, vivemos aprisionados aí numa roda de fogo, que é a roda de Ixon, ou seja, iludidos nessa nuvem, aprisionados, né? Nessa cela mental, através de todos os nossos condicionamentos, e ok, então agora é focar para que a gente consiga se evadir disso tudo. E se a gente para pensar sobre isso, todo movimento que a gente vê, todo não, né? Mas uma grande parte é muito superficial. Inclusive no movimento espírita, né? Então existe uma superficialidade muito grande do que a gente ouve. Então, nós, e aí eu já falei aqui outras vezes, que nós somos multiplicadores. E a gente também precisa dar muita importância para isso, que nós somos multiplicadores desse conhecimento novo, que poucas pessoas têm acesso. Então, em cada um na sua casa, ou onde circula, pode colocar uma informação nova no campo que vivencia. E às vezes a gente pode imaginar que as pessoas não compreendem, ou elas resistem, e tudo bem, né? E também nós não somos melhores que ninguém. Mas essa informação que chega nesse campo novo, ela chega como uma semente. Talvez ela não brote agora, né? Mas ela vai ficar ali. E às vezes chega uma outra informação por um outro caminho. Então é isso que me deu que eu pensei e me deu vontade de falar, né? Que eu acho bem importante. Nós vamos em frente. Daí ele fala da roda da vida indiana, que é semelhante à roda de fogo, né? E elas significam o sofrimento que acompanha a identificação do ego ao si mesmo, né? Quando o primeiro tenta apropriar-se. Então, o ego quer apropriar-se do si mesmo, ou seja, desse self, né? Dessa centelha, para seu uso pessoal. Então, tudo está na utilização equivocada dessas potências, ou seja, a gente quer, né, o tempo inteiro autossatisfação, eu quero me satisfazer, independente do resto, né? E esse é o comportamento do egoísta, esse é o comportamento da criatura que vive aqui, nesse planeta, incluindo nós todos aqui, né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter, de estar atento o tempo inteiro, porque qual é o meu desejo? Como o Jorge falou ali anteriormente, né? Porque esse uso pessoal das energias transpessoais desse último, ou seja, eu quero pegar toda a potência que existe dentro de mim, e que é vinda de Deus, e que está ali para que eu realmente evolua, para que eu siga o caminho que eu preciso seguir, e eu simplesmente utilizo de forma contrária, porque quem está no comando nesse momento é esse ego desorientado, né? Quer falar alguma coisa, Jorge? Por favor. Não, você falou tudo. Vamos em frente. Aí ele vai falar mais um pouco da energia sexual, né? Que a gente já falou quase tudo, mas é importante. Daí ele diz, se vivêssemos apenas pela alma de desejo superficial, e até tinha anotado aqui, né? Quais são os nossos desejos, mas o Jorge fez muito bem lá a pergunta no início. Não poderíamos mudar ou progredir. Então, alma de desejo superficial. Então, vivemos desse desejo superficial, né? E é bom que a gente reflita, o que é um desejo superficial? Quais são os meus desejos, né? Que é tudo isso que a gente falou até agora. Necessidade de comprar, de fazer sexo, de beber, de estar sempre fora, né? De estar sempre em fuga, de estar sempre distraído, para realmente que a gente não se volte para esse interior, que aí sim, né? Que seria o desejo de voltar para casa.
Se vivêssemos apenas pela alma de desejo superficial, não poderíamos mudar ou progredir, não mais do que uma planta ou uma pedra imóvel, em cuja existência de rotina invariável. Porque a vida é consciente na superfície, a alma secreta das coisas ainda não tem um instrumento com que libertar a vida do campo estreito e fixo onde ela nasce. A alma desejo, deixada a si mesma, caminharia em círculos para sempre nas mesmas trilhas. Então, ele quer dizer o quê, né? Que se a gente se deixar levar pelos nossos desejos superficiais, nós não vamos sair nunca dessa roda de fogo, né? Desse círculo que não leva a lugar nenhum. No desenho ali Quais está são até... os desejos? Oi? Quais são os desejos que você escreveu aí? Não, eu não escrevi desejo. Não? Não. Os desejos superficiais? Não, mas eu não listei, né? Mas são os que a gente tem, que todo mundo tem, né? Ter mais dinheiro, sexo, bebida, comida, vaidade, tudo isso que a gente... São as derivações do orgulho e do egoísmo, né, Jorge? Então, A Tati Rocha não tem nenhuma delas. O desejo dela é de tá quietinha. Hoje o desejo dela é ficar quietinha. É ser iluminada, é outro tipo de situação. Gente, sabe que eu ia falar isso? A gente às vezes esquece também do desejo que a gente tem, como o Jorge falou agora, não ia usar essas palavras, mas já que o Jorge falou, desejo de se iluminar, né? Porque daí agora eu escolhi o caminho do autoconhecimento e tudo mais, e aí às vezes a gente também tem isso, né? Esse desejo e usa isso como uma vaidade, né? Como que é o que a gente vocês estavam mais ou menos conversando no início ali com o exemplo da Helena, que foi muito bom, né? Mas eu até ia falar e depois eu fiquei quietinha. E é algo que é muito comum da gente cair, porque a gente tem muito o desejo de ser bonzinho. Não sei se eu vou conseguir ser claro, mas a gente tem o desejo de ser bonzinho. Só que a gente já é bom. E aí a gente acaba com toda essa bondade que a gente tem com esse desejo de ser bonzinho, sabe assim? Uma imagem, o desejo de satisfazer aquela imagem que a gente tem. Então, daí com isso a gente acaba se perdendo, né? A gente acha que daí o nosso desejo é melhor do que o desejo dos outros, ou é mais espiritual, Sim. menos grave, enfim, quando na verdade também é uma prisão mental, né? Eu ia querer falar sobre esse desejo antes e acabei não falando. Era isso. Mas eu tenho muitos desejos, meu Deus. Mas eu acho que o desejo de ser bonzinho, ele está relacionado, ele é um efeito do desejo de ser aceito. Uma das maiores questões que a gente tem é de buscar a aceitação do outro, né? Da sociedade, dos amigos. E a gente está buscando isso sempre. E esse é o desejo que está por trás de ser bonzinho. Porque a pessoa acha que se não for bonzinho, ela não vai ser aceita, não é? É a Ela não vai carência, né, ser. Jorginho? É a carência. Às vezes até a criança ferida, né? A Mas criança ferida traz muito disso. Todos nós trazemos esses traumas de criança porque fomos rejeitados em algum momento pelo pai e a mãe, né? Sim. Então, e muitas vezes em um minuto, porque pode ser que quando a gente fosse criança, você entra numa situação que você quer ser aceito naquele momento e você recebe uma repulsão imensa. E aí isso traz uma vontade de nunca mais ser rejeitado, o que cria sérios traumas psíquicos para frente, né? E aí uma busca de aceitação constante. Sim. Né? Seja por qualquer coisa. A questão é se aprofundar para ver realmente qual é o desejo que está por trás de tudo. Porque a nossa mente, ela, como a Cris falou muito bem, ela passa camadas e mais camadas para que você não enxergue, ela te distrai de tudo quanto é jeito. Não é? Como ele falou ali, o ego ele está numa hiperatividade tão grande para não deixar que a energia chegue no self. Ele quer se apropriar dessa energia e utilizar para os prazeres dele. Então, é importante ter um estado de atenção bem grande e investigar mais um pouco a fundo. Que é um investigar também, que aí entra o que a Tati falou, que assim, eu vou investigar. A única coisa que você vai fazer não é investigar.
Porque tudo é uma manifestação. Você se relaciona com aquilo sem querer que aquilo aconteça. É difícil entender isso, mas é um fato, não é? Porque isso é uma manifestação que vem dessas ondas que Deus está mandando, dessa energia que Deus está mandando, e a gente não está captando, porque o ego está na frente. Então, quando você fala assim, agora eu quero ver, é o ego que está dizendo. Então, você não vai ver nada. Mas se Sim. você parar quietinho e não tiver desejo nenhum de ver, de sentir, de nada, aí a coisa se manifesta, porque, como ele diz, né, Cris, o receptáculo ficou pronto, né? É verdade. Você gerou uma ressonância que está fora do ego. Eu não sei se o pessoal entendeu o que eu falei. A Ju quer falar. Cadê a Ju? Oi, baixei porque acho que muito do que eu ia falar o Jorge já comentou. Eu sou um bocão mesmo, sabe? Eu falo tudo antes. É porque você é muito inteligente, amigo. Você pega o que a gente está tentando falar no ar e aí você já passa para todo mundo, entendeu? É Oh, só por meu isso. Deus, tomara. Obrigado, viu? Isso aqui é bondade, ó, gente. Quando a Tati estava falando do desejo de ser bonzinho, me veio muito a percepção de que não é o desejo de ser bonzinho, mas o desejo de provar para os outros que somos bons. E isso tem muito a ver com o que o Jorge falou, né? Da aceitação. Porque a gente vive querendo provar para os outros que a gente é o que a gente é. Eu acho que a chave, assim, o coringa, sabe? Porque a gente vive querendo provar alguma coisa. Eu vivo querendo provar que eu sou uma pessoa boa, eu vivo querendo provar que eu sou uma pessoa humilde, eu vivo querendo provar que eu sou uma pessoa espiritualizada ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, eu acho que é muito mais a questão da aprovação que o Jorge falou, essa questão de querer provar para o outro o que eu sou, ao invés de somente ser, sabe? De viver sendo. Enfim, era isso. Muito bom, Ju. Na verdade, assim, né? A gente já recebeu alguns escritos sobre isso e, assim, tudo deriva essa necessidade de aceitação, essa carência que a gente tem, a própria criança ferida, né? Porque a gente já vem de um núcleo familiar complicado, né? Longe do ideal, e isso quase todos nós, né? E essa carência deriva desse afastamento de Deus, que é esse amor necessário que nós estamos afastados. E é como se fosse derivações, né? Então, existe um afastamento, uma carência de Deus, desse amor verdadeiro, desse amor abarcante, que faz com que a gente se sinta vivo de verdade. Então, nós temos esse afastamento, e é como se ele fosse se derivando, né? Nas pequenas células que a gente vive, por exemplo, na célula familiar, depois a gente, como individualidade, e a gente vai, como se diz, colocando essa maneira de viver afastada e carente por toda a nossa vida. Então, enquanto a gente não fizer esse trabalho de união interna, união com a centelha, ou seja, com si mesmo, que é nesse momento que a gente encontra o amor verdadeiro, o amor de Deus, e aí tudo se completa, porque não existe mais a carência. Toda essa carência da criança ferida some, porque a gente encontrou o amor verdadeiro, esse amor que se multiplica, que se derrama por toda a criatura, né? Por todo ser, por toda a família, e um dia isso vai acontecer, e se derrama por todo o planeta. É onde vai chegar a união, né? Que é onde nós vamos ver o todo verdadeiro. Isso é o todo, quando o amor de Deus se espalhar por tudo, né? Pode continuar, Jorge, por favor. Pode ler? É que a sua figura fica na frente, eu não consigo enxergar. Não, então eu leio, é só porque eu fiquei um pouco aqui estranho. Vamos lá. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões que se situam o sexo e o estômago. Então, o espírito encarnado sofre a influenciação inferior, né, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago. Aqui a nossa expert de chakra está por aí, né, que é a Tati Rocha. Então, ali
e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas através do coração e do cérebro. Agora, a Tati não me deixa mentir, lembra que na aula sobre chakra, que foi muito bacana, tinha um que era do equilíbrio no meio, né, que ligava os de cima e os de baixo, né, Tati? Isso, exatamente. Que Então, na verdade, é o cardíaco, né? Ele liga os 3 de cima e os 3 de baixo. Então tá. E aí, quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que ele prefere e lança-se ao caminho que deseja. Ou seja, a gente sempre fala disso, né? Que a gente pode escolher. Então, eu me relaciono mais com a parte de cima, ou seja, né? Com essa questão do coração, do cérebro, a parte mais espiritual, ou eu estou me relacionando com essa parte mais terra, né? Que ele diz ali, o sexo, o estômago, e que essa parte mais instintiva, vamos dizer assim. Então, e essa escolha, ela é diária, ela é o tempo inteiro, e essa escolha exige que eu esteja consciente, né? Que eu esteja discernindo dentro do meu dia a dia, dentro das minhas aflições, dentro das minhas experiências, se eu quero me relacionar com a parte superior ou com a parte inferior. E essa é a grande dualidade que se apresenta no mundo, né? Que se apresenta aí como um desafio muito grande para a nossa evolução. E a partir do momento que eu estou consciente e que eu consigo me relacionar de maneira mais intensa com a parte superior, com certeza eu vou estar trabalhando para a minha evolução, né? Para que ela seja mais rápida, vamos dizer assim, ou menos dolorosa. Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Cris. Oi? Eu estou aqui imaginando assim, eu penso que esse é o nosso desafio, né? Pelo menos a esse desafio que eu me propus há bastante tempo, né? E é justamente isso, assim, é saber fazer as melhores escolhas, né, no dia a dia, né? E é o que o Jorge sempre fala e a gente acaba repetindo, né? É a questão do estar presente, né? Estar sempre atento ao pensamento, aos sentimentos e saber fazer as melhores escolhas, né? Olhar sempre para o alto, né? Pensar, lembrar assim, eu às vezes me faço a pergunta assim, né? O que eu devo fazer nesse momento, né? Que Deus gostaria que eu fizesse algo assim, né? Mas aí tu cai naquela coisa, nossa, tô conversando com quem, né? Tu entende? Sim. Eu sempre paro, eu disse, nossa, tô eu falando com quem? Com o meu ego. Então, como a gente tem, eu não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade, assim, sabe? E quando eu penso que eu estou assim, nossa, né? Tô atenta, aí me vejo conversando com alguém, aí tu cai na mesmice, né? É o teu ego aí, que nem aquele polvo, né? Querendo te controlar de novo, né? É um grande desafio, assim, uma grande dificuldade também. Pelo menos para mim, né? Claro. Eu acho que é para todo mundo, né, Helena? Mas eu acho que também esse movimento faz parte do processo. Porque a partir do momento que tu começa a perceber, existe uma grande força de auxílio, né? E é como ele fala ali, essa chuva, ela chega o tempo inteiro. Então, talvez que num primeiro momento exista essa conversa com o próprio ego, mas esse self daqui a pouco começa a ser acessado, porque essa transformação começa a acontecer, porque esse relacionar-se com o bem produz esse tipo de transformação, né? Então, eu acredito que seja dessa maneira, porque ninguém do nada simplesmente, não vou mais pensar, que é o que deveria ser, né? Então, tudo que eu penso, como o Jorge sempre fala, que é o que a gente já aprendeu com o Krishnamurti, que todo pensamento, ele é uma ilusão, né? Porque ele é produzido pela mente. Mas eu acredito que seja realmente um mecanismo de ascensão. Quer falar, Jorge? Oi. Não, não quero. Então tá. Obrigado, Mais Cris. alguém? Oi?
Eu gostaria de convidar todo mundo para fazer o curso lá, são 10 aulas, né? Porque ele, inclusive, lá ele vai falar a diferença das mentes, da sobremente, da supramente, da superconsciência, de como sai da mente mecânica para alcançar outros estágios da mente, né? Uma das condições para você atingir a sobremente, posteriormente a supramente, é sair da mente mecânica, né? É sair da nuvem, que é o que nós estamos fazendo aqui. A ideia de dar essa aula, quando eu conversei com a Cris, foi para deixar todos vocês conscientes do problema, né? De que vivemos dentro de uma mente mecânica, mas que temos potências enormes e que Deus, nosso Pai, está fazendo chover sobre todos nós o tempo todo, energias e informação, e que a gente precisa estar apto em entrar em ressonância com essas forças espirituais. Mas que para isso acontecer, precisamos sair da mente mecânica. Por isso que estamos falando da energia sexual, da energia do estômago, das vaidades e da nuvem que cada um está preso, que precisa identificar. Então é isso, gente. É só uma questão que eu e a Cris escolhemos, né? Só esse primeiro momento de deixar todos vocês conscientes dessa questão, que é muito séria. Aí daí para frente, quem quiser fazer todas as aulas do IBS e depois quiser conversar, ou com a Cris ou comigo, tirar dúvida, nós estamos à disposição. Mas precisa se colocar no movimento. O curso é fantástico. Era isso, Cris. É bem isso, né? É muito bom mesmo. Na verdade, todos os cursos do IBS são realmente maravilhosos. Traz realmente um conhecimento com profundidade, né? Sai dessa superfície que a gente está acostumado a ver. Mas voltando a esse slide, dentro do Evangelho Gnóstico de Tomé, porque aqui, quando a gente fala em relacionar-se com a parte de cima, que é ou com a parte de baixo, tem um trechinho aqui que eu acho que se encaixa muito bem, que ele diz assim: como vemos a ignorância, esquecimento, embriaguez, morte, prisão, sonolência, acomodação, aos artifícios da matéria, ao passo que o conhecimento, ou seja, a parte relacionar-se com a parte de cima, né, é libertação e vida, é pureza e perfeição, é retorno a Deus, é redenção, não no sentido messiânico, né, mas trabalho pessoal de cada um na sua intimidade, escavando as raízes do mal e extirpando-as para que brilhe a luz imanente no ser, que vem da luz e a ela retorna, ou seja, né, essa luz divina esperando para que a gente abra essa abóboda, né, que a gente tem fechada sobre a cabeça, para que então essa luz entre, né. Os delinquentes do sexo, aí vamos falar mais um pouco ainda sobre o sexo, deixa eu ver que horas são. Falta 10 minutos, mas eu acho que mesmo que a gente não consiga passar todos os slides, a questão principal, ela foi falada, né, que é essa questão do aprisionamento. Então, só vou ler esse aqui: os delinquentes do sexo que operam o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios. E são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico, que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação, a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Ou seja, né, não existe um comportamento desequilibrado ou um abuso que não tenha uma consequência. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma.
que demanda processo individual de cura, e sobre esta só o espírito resolverá, no tribunal da própria consciência. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispíriticos, o que exige longos períodos de reparação. Então, ele reforça, né, a questão do desregramento, do desequilíbrio, de tudo que isso vai trazer, né? Ou seja, todas as consequências desses comportamentos inadequados que a gente tem. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não. Depois você dá uma olhada no teu WhatsApp. Vou olhar já, né? Gente, vocês têm perguntas? Perguntas? Ninguém tem pergunta, nem dúvida? Meu Deus. Cadê a Helena? Helena, tá tudo bem? Tá tudo bem. É que assim, para mim, tá bem claro, assim, tão bem explicado, sabe? Por isso que assim porque uma coisa que a Cris falou agora e que a gente às vezes esquece, que eu acho que é interessante reforçar, é isso, né? Que todas as más tendências que nós temos não pertencem ao corpo, nem sim ao nosso espírito, né? Que é o espírito que comanda o nosso corpo, né? Nosso corpo é apenas uma vestimenta. E que quando a gente desencarna, só tira a roupa, né? Mas toda a essência vai junto, né? Então é ilusório a gente achar que as coisas vão se resolver depois que a gente morre, né? Mas é isso, assim, que para mim tá bem claro, sabe, Jorge? Muito bem explicado. Até os próprios textos, assim, estão bem acessíveis ao entendimento. Oi, desculpa, é que a minha mãe ligou e eu achei que era alguma coisa com meu pai. Vamos em frente. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Examinado como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. E essa foto aí, né, Cris? Volta lá. Mostra como o fluxo está caindo o tempo todo para a gente. Só que a mente mecânica não deixa, né? Criamos barreiras. Tem até na mitologia um tonel das Denaides, né? Que é um tonel furado embaixo, onde elas vão jogando a água e a água sempre cai. Então, esse fluxo aí, ele é usado pelo ego e ele vai para a sombra, né? Então, por isso que a sombra, ela tem muito poder sobre a gente. As nossas imperfeições, elas têm um domínio imenso sobre o nosso psiquismo. Exatamente porque está jorrando essa energia e está indo toda para a sombra e para as máscaras, né? Ele fala num terceiro passo, né? Que o self não é o corpo, nem a vida, nem a mente. Uma vez que o nosso intelecto reconhece que as aparências não são verdade, que o self não é o corpo, nem a vida, nem a mente, e que estes são apenas formas do self, nosso primeiro passo na via do conhecimento deverá ser corrigir nossa mente em sua relação prática com a vida e com o corpo, a fim de que possa chegar a uma relação justa com o self. Interessante, né? É muito autoexplicativo, assim.
Queres falar alguma coisa sobre esse slide, Jorge? Não. Eu queria ler de novo, pode ser, Cris? Pode. Ó, uma vez que ele diz assim, né? Self não é o corpo. O que é o self, né? É o nosso si mesmo, ou seja, essa centelha divina que tem dentro de nós. Não é o Cris, corpo. Oi? Tu tirou a tela. Tá, é que eu quero voltar para a gente pegar do começo. Nem a vida, nem a mente, né? É disso que ele vai falar no próximo slide. Uma vez que o nosso intelecto reconhece que as aparências, ou seja, tudo isso que a gente falou, todos os nossos condicionamentos, todas as nossas ilusões, né? Não são verdade, ou seja, meu intelecto, ou seja, o meu discernimento reconhece que as aparências não são verdade, que o self não é o corpo, nem a vida, nem a mente, e que estes são apenas formas do self. Nosso primeiro passo na via do conhecimento deverá ser corrigir nossa mente em sua relação prática com a vida e com o corpo, a fim de que possa chegar a uma relação justa com o self. Ou seja, eu preciso deixar de ver tudo através dessa nuvem, né? Dessa ilusão que a gente é aprisionado, e sim começar a ver a verdade, que é o que não é transitório, o que é perene, né? Então, tudo que é transitório é uma grande ilusão, né? Então, não sei se queres, ficou claro, se não. Helena? Então, eu estou lendo aqui essa parte aqui, primeiro passo na via do conhecimento deverá ser corrigir nossa mente em sua relação prática com a vida e com o corpo, a fim de que possa chegar a uma relação justa com o self. Não sei, mas tá confuso, gente. Eu acho que, não sei. Tá confuso para eu entender. Pode falar, Ju. Ó, eu vou falar como eu entendi, tá? Para ver se ajuda aí a Helena. É como se self fosse Deus. Porque self é uma centelha divina nossa, né? Então, ele não é nem a vida, ou seja, ele não é a gente aqui. Ele não é... Eu não lembro as palavras. Não é nem a vida... Como é que é, Cris? Nem o corpo, Não lembro. nem a Nem o mente. corpo, nem a mente. É como se ele fosse algo que tivesse dentro da gente, mas que também tivesse fora, que ele fosse tudo, porque ele é Deus, é como se fosse essa centelha divina. É como se fosse Deus, o nosso Deus, sabe? Interno, assim. E aí ele fala que, uma vez que o nosso intelecto reconhece que as aparências não são verdade, que o self não é corpo, nem a vida, nem a mente, e que esses são apenas formas do self, nosso primeiro passo na via do conhecimento deverá ser corrigir nossa mente em sua relação prática com a vida e com o corpo, a fim de que possa chegar a uma relação justa com o self. Então, eu entendi que o self sendo esse Deus e o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, sendo parte dele, mas não ele todo, são a nossa forma de relação com ele. E aí a gente precisa ter uma relação saudável com ele. Então a gente precisa compreender que isso é uma aparência, que não é real, não é 100% real o que a gente vive, e que o nosso primeiro passo para a gente conseguir enxergar essa centelha, esse Deus, esse divino, e se relacionar com ele é, primeiramente, ajustando a nossa relação da nossa mente com o nosso corpo. Então, aquela questão de que a nossa mente é extremamente acelerada, de que a gente não consegue reconhecer as nossas verdades, nem os nossos pensamentos, porque a gente vive em um estado ansioso e caótico o tempo inteiro. E a gente precisa, primeiro, apaziguar isso e ter uma relação saudável com a nossa própria mente, com o nosso corpo, que são características desse self, para depois a gente conseguir compreendê-lo completamente. É assim que eu entendi.
Entendeu, Helena? Sim, mas como se faz isso? Como que eu vou corrigir essa relação da mente com o corpo? Entende? Ela fala lá, ó, usando o intelecto. Uma vez que o nosso intelecto reconhece que precisa usar a capacidade de discernimento. É que assim, Helena, o self é tudo, ele é uma totalidade, ok? Então, a mente mecânica é o self, o ego é o self, a sombra é o self, as máscaras são o self e o self, ok? O corpo é o self. O que ele está dizendo ali é que com a mente mecânica que nós temos, aprisionada na nuvem, não é? Vendo como o corpo como coisa mais importante, por isso que a gente se embeleza, vai para a academia e tal. E isso tudo vem da mente, vem dos condicionamentos, vem da mente mecânica. Enquanto eu não reconhecer que tudo isso é mentira, eu não vou me relacionar de verdade com o self. Entendeu agora? Não? Agora sim. É o É corrigir como a se, mente. no começo da aula você falou, eu ia buscar dinheiro, eu ia buscar não sei o quê. É como se você falasse assim, ó, nada disso é verdade. Agora eu quero a verdade, vou me relacionar com a verdade. Porque tudo isso aí é da nuvem. Sim, Para você entendi. se relacionar com o self de verdade, com si mesmo, com a luz, você precisa sair da mente mecânica. Sim. É isso. Ficou claro, sim. Obrigada, Ju. Obrigada, Jorge. Agora acordei. Acho que eu estava meio sonolenta aqui. Então, só para a gente finalizar, já estamos no horário, né? Mas é isso aqui. Ó, nossa renúncia, é óbvio, deve ser uma renúncia interior, especialmente e acima de tudo, uma renúncia ao apego e aos apetites do desejo, nos sentidos e no coração, à vontade pessoal, no pensamento e na ação, e ao egoísmo no centro da consciência, pois estes três são os três nós com que estamos amarrados à nossa natureza inferior, e se pudermos renunciar a eles por completo, nada mais poderá nos amarrar. E daí ele comenta, né, que São Francisco tem os três nós de São Francisco, que o que ele escolheu? A pobreza, a castidade e a obediência, né? Para realmente conseguir se desatar desse apego, desse desejo e dessa vontade pessoal, né? Então é isso, gente. Estamos no nosso horário. Gente, o Gabi quer dar uma boa noite. Então, Oi, boa Gabi, noite. tudo bem, querido? Como é que tá? Tudo certo por aí? Sim. Que bom. Boa noite, Gabi. Um abração para você. Gabi, boa noite. Boa noite pro Jorge. Boa noite, Gabi. Não, essa daqui é a Helena. Tudo bem? Sim. Tem bastante? Tem. Vou fechar, tá? Isso aí, gente. Quantos anos tem, Gabi? Quantos anos você tem, Gabi? 12 anos. Imagina. Tá muito prazer, viu? Então tá, gente. Então volta ali a dica do Jorge, né? Assistir as aulas lá do IBIS, o curso inteiro vale muito a pena. E encerramos aqui o nosso horário. Alguém quer fazer algum comentário ou alguém se habilita a fazer a nossa oração de encerramento? Eu só queria agradecer, sabe, a ti, né, Cris, e ao Jorge, pela decisão, assim, pela escolha do tema, porque nesses momentos, assim, tanto na aula de quinta passada quanto a de hoje, assim, chamou muita atenção, pelo menos para mim, assim, sabe, a gente sempre acha que já tem um bom conhecimento, que está aí, né, que está apto, que está evoluído, e de repente a gente se dá conta que, nossa, né, estamos muito aquém ainda, né, aquém, além, sempre confundo aquém e além, aquém, eu acho, né, muito longe, né? A quem é muito atrás, né? Muito aquém, então, muito atrás ainda. Mas obrigada, foi uma boa aula, obrigada. Valeu, gente. Obrigada também. Alguém faz o encerramento para nós, então? Eu faço isso. Opa, vamos lá então, Carlinhos. Obrigada.
Vamos fechando os olhos, né? Levar o nosso pensamento, às vezes, a Jesus. Primeiramente, agradecendo, né? Pelos ensinamentos da noite de hoje. Sim, cada terça, cada quinta, a gente vai aprendendo mais, né? E buscar esse desafio na vida da vida, né? Porque a gente demora muito, a gente toca muito nesse sentido de levar isso para a vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos faz, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e nós deixamos cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de tudo